Olá, olá, boa tarde. Boa tarde para quem tá comigo aqui hoje. Que bom estar abrindo essa live para falar um pouquinho com vocês, um pouquinho sobre o filme do Wicked. Quem é que assistiu? Quem assistiu o Wicked aqui? Ontem eu assisti, ontem à noite, terminou meia-noite e meia, olha só. Mas eu queria estar assistindo legendado, então foi nesse horário, era o horário que tinha legendado, então tudo bem. Não foi fácil por causa da hora, mas deu tudo certo. Mas é um filme, é uma história que sempre me toca muito. O ano passado eu tive a oportunidade de assistir um musical, né, em São Paulo. E assim, eu fiquei apaixonada com toda a mensagem que o Wicked traz pra gente, das relações, das diferenças, o quanto essas diferenças pesa no individual, o quanto determinadas coisas é valorizada e outras são subestimadas, o quanto as relações influenciam o nosso eu e a necessidade que a gente tem de se fortalecer, de se encontrar, de buscar o nosso autoconhecimento para a gente dar conta dessas relações. Então, o Wicked, ele traz muitas mensagens no seu conteúdo. Se você não assistiu, vai assistir. Eu assisti o musical agora. O filme é a primeira parte, mas ele acontece, se eu não me engano, são 2 horas e 40 de filme. Então é um pouquinho longo, mas se você já conhece a história, né, que acontece no mundo de Oz, né? Quem já viu falar do Mágico de Oz? Né? O Wicked vem contar a história, né, da bruxa do Mágico de Oz, né, da terra de Oz. E nela tá contido ali, né, de uma forma muito clara, muito implícita, todo esse contexto de relacionamentos, né, que faz parte do nosso dia a dia, porque nós somos seres de relação, né? Nenhum de nós vive sozinho, isolado. Mesmo se você está sozinho num lugar, alguém preparou alguma coisa que você come, onde você dorme, foi feito por alguém, você não sobrevive sozinho. Algo veio através de outra pessoa, então, de uma forma direta ou indireta, nós estamos vinculados nessa corrente, nessa relação de um com o outro. E são justamente nas relações que a gente existe, que a gente desenvolve os nossos papéis e quantos papéis a gente tem nesse mundo, né? Uns têm mais, outros têm menos. Você já parou para pensar quais são os seus papéis, né? Se é papel de mãe, de filha, de irmã, de mulher, de profissional, de amiga, enfim, são diversos papéis que a gente desenvolve. Então, para a gente começar a entender como que é, né, esse meu eu, como eu tenho tratado e trabalhado esse meu eu, esse meu estar no mundo, porque muitas vezes a gente se sente infeliz, insatisfeito, com aquele vazio interno que a gente entende em neurociência que isso são desamparos aprendidos lá na nossa infância e que estão fazendo parte do nosso sistema neural e a gente pode transformar isso, mas se a gente não tem esse autoconhecimento, essa busca para autopercepção, muitas vezes a gente vive uma vida muito infeliz, muito perdido, sem realmente se dar conta se aquilo que eu faço realmente são as minhas escolhas, se aquilo me faz feliz. E o Wicked, ele vem trazendo essas mensagens sobre as relações e a influência delas em nosso eu. O quanto a gente no dia a dia, na correria, em cumprir cada papel, a gente não se dá conta da influência que nós estamos sofrendo e da influência que nós estamos fazendo no outro. Porque é mão dupla, percebe? Ao mesmo tempo que eu sou influenciada, eu também influencio. Então, já parou para refletir? Reflita aí com você agora. Qual a influência que você está dando e tendo sobre as relações que você desenvolve em determinados papéis? Seu papel de mãe, como que você influencia o seu filho? Como que é a sua atuação? Porque em cada atuação, pela nossa forma de ser, de estar, a gente vai influenciando. A gente influencia tanto para aspectos positivos quanto para aspectos negativos. E na nossa sociedade, a gente, enquanto ser humano, como a gente se relaciona e a gente se percebe em nosso papel dentro dessas relações, a gente sabe que
essa sociedade, essa mesma sociedade que a gente se desenvolve, ela também é porta aberta para trazer muita dor e muito sofrimento. Por quê? Porque a gente sabe que a gente quer se sentir pertencendo. A maior busca do ser humano é de pertencimento. Então, dentro do meu papel que eu desenvolvo, dos meus papéis, como é que eu estou pertencendo? Como é que eu estou atuando, me sentindo pertencendo? Então, assim, se eu não pertenço, eu sinto rejeição. E a rejeição é uma dor muito grande que causa sofrimento. E aí, quando eu entro no sofrimento, o que eu faço com esse sofrimento? O que eu faço com essa dor tão grande que está me destruindo? Né? Como que eu elaboro tudo isso? Então, são questões que a gente precisa parar e olhar. E o Wicked traz essas mensagens de relações, de influência dessas relações nesse nosso eu. Eu, particularmente, né, eu não vou contar a história do Wicked aqui, porque eu quero que você vai assistir, porque você vai ter muito que ganhar quando você abre para se perceber realmente que aquele movimento social da Terra do Oz tem a ver com movimentos sociais que nós vivemos. São movimentos sociais, né, que as histórias em si trazem, né, e que estão acontecendo no nosso mundo também. Nossa, quase caiu aqui meu celular. Mas enfim, deu certo, não foi dessa vez. Então, eu particularmente, eu vejo no ápice, né, do momento de Wicked, quando a Elphaba, né, que é uma das atrizes, é a protagonista, né, ela voa, né, quando ela realmente voa, né, e ela literalmente voa, e só que para ela chegar nesse momento, né, de voar, ela passou por muita rejeição pelo fato dela ser diferente. Então, o quanto o diferente nos incomoda. Você já parou para pensar se você se sente incomodado com o diferente? Às vezes você para e fala, não, imagina, eu não, né? Para mim tá tudo certo. Mas será que aquele que não faz, de repente falta algo, ou alguma dificuldade física, alguma dificuldade psíquica, alguma dificuldade emocional a mais, ou aquele que não pensa muito igual a você, tem alguma característica diferente, não muito aceita no momento social, porque a gente sabe que são momentos. Será que a gente realmente está aberto para incluir essa pessoa, para deixar ela se sentindo pertencendo à nossa sociedade? A gente sabe que a maioria das vezes a gente não está tendo essa percepção. A gente se espelha e é espelhado no igual, né? Naquilo que me parece que é mais confortável, que não me movimenta, que não traz alguma ação, algum movimento que faça com que eu transforme o meu olhar, a minha atuação. Então fica mais fácil, mais tranquilo eu ficar me espelhando e ser espelhado naquilo que eu reconheço como igual a mim. Só que quando eu tô só no igual, eu com certeza estou, sem perceber na maioria das vezes, rejeitando, excluindo aquele que é diferente. Porque o diferente nos assusta, né? E muitas vezes nos assusta por quê? Porque a gente muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, a gente não sabe lidar com esse diferente, né? E aí a gente rejeita. Rejeita de que forma? Você fala, não, eu não sou a pessoa de rejeitar, mas às vezes a gente rejeita não percebendo, não se dando conta, deixando passar, né? Quando eu não percebo, eu deixo passar despercebido. Nossa, nem percebi que aquela pessoa tinha aquela dificuldade. Ou que ele trazia alguma característica, eu prefiro nem olhar, alguma característica que não é o aceitável ou é o comum, né, dentro daquela sociedade. Então, a gente simplesmente às vezes não abre essa porta nem para perceber, porque quando às vezes a gente olha, entende, fala, mesmo assim eu não dou conta, eu ainda tentei um caminho, mas na grande maioria das vezes a gente nem tenta. A gente simplesmente ignora. E aquela pessoa que é ignorada, a sensação de não pertencimento, de rejeição que ela sofre é muito grande. E como lidar, né? Ou se sou eu a rejeitada, se sou eu a que se sente não pertencendo, sou eu essa pessoa. Como que eu ajo, né? Como que eu fico? A gente sabe que muitas pessoas enfrentam conflitos imensos, dores imensas, né? Por essa sensação de não pertencimento, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja em grupos de amigos, por não se sentir ouvida, não se sentir
incluída na sua diferença, na sua forma, até às vezes uma diferença mínima, até na forma de pensar, de ver o mundo, a gente não abre para entender e até querer perceber como é que é então que ela entende, o que pode me acrescentar esse olhar da pessoa, me acrescenta ou não acrescenta, mas mesmo não acrescentar, eu abri para incluir, para colocar aquele outro junto a mim. Ou se sou eu percebi que o outro fez isso comigo e quanta diferença eu sei que isso faz para minha vida, eu ser ouvida, eu ser incluída, né, e nos papéis que eu desejo e quero ou até já atuo. Mas se eu estou excluída, isso pode me trazer depressões, angústias, fobias, transtornos psíquicos e outras doenças, porque a gente sabe que as doenças, elas não acontecem só a nível emocional, não é só o nosso sentir que está ali sofrendo aquela rejeição, aquele impacto, aquele mal-estar. Todas as nossas células estão sentindo, nosso corpo, os nossos tecidos estão sentindo, então a gente está construindo cicatriz vivencial dentro da gente nesses momentos também. E aí, com o passar do tempo, a gente vai abrindo portas para adoecimentos físicos e que muitas vezes, a grande maioria das vezes, iniciaram lá no nosso sistema emocional, por rejeições, por mal entendimentos, por dificuldades nessas relações, né? Então, o Wicked traz muito isso, né? O diferente sendo excluído, sendo colocado de lado, sendo rejeitado, e o quanto a Elphaba, né, a protagonista, ela transforma, né, das dores, né, que ela tem, ela construiu ali a tua força, né? A força dela para dizer não, né? Ela construiu uma força, mas não é todo mundo que consegue. Como é que a gente consegue construir essa força, né? Existem muitos caminhos. A gente sabe que o principal deles é o autoconhecimento, apesar da rejeição, da sensação de não pertencimento, o que eu sei de mim mesma? O que eu faço com essa minha diferença? Onde que eu posso me entender, me buscar para eu me fortalecer? E a partir do meu autoconhecimento, eu construo o meu autoamor, que é o que a gente chama de amor próprio. Então, eu construindo, eu elevando esse amor próprio, eu me fortaleço. Então, tudo inicia no nosso autoconhecimento, na nossa autopercepção, de olhar e se aceitar. Apesar de toda a rejeição, de não pertencimento social, e isso não é fácil, eu sei, mas apesar de, eu posso escolher. E aí são questões de escolha, né? Eu escolho me vitimizar, me colocar no lugar de não tem jeito, é isso mesmo que é pra mim, se o outro tá dizendo, então eu não caibo aqui, eu não pertenço e eu vou viver a minha vida nesse sofrimento, ou eu vou transformar isso, eu vou dar um 360 e vou me internalizar, buscar a minha verdade, a minha essência, me autoconhecer, entender a minha diferença, ver a força que ela tem, porque nenhum de nós é diferente, e essa diferença a gente pode ver como uma fragilidade, mas a diferença muitas vezes pode ser a nossa força de luta, a nossa força de adiante, a nossa força de mudança. Geralmente, o diferente, ele traz a mudança em si. E a sociedade também não quer mudar, porque o novo também assusta. Então, tá tudo tão acertado, tudo tão novinho, tudo tão arrumadinho. Pra que eu vou mexer nisso? Vamos olhar pro diferente? Não. Não vamos ver o que ele traz de novo? Não, porque senão a gente vai ter que se movimentar. E o movimento traz, naquele momento que tá acontecendo, onde vai e acontece e começa, ele traz uma desordem, ele traz uma desorganização. É como se, vamos fazer buscar, por exemplo, eu vou fazer uma limpeza na minha casa. Se eu for deixar tudo de jeitinho, do jeito que tá, o pó tá ali acumulando, eu tô só passando um paninho. Mas se eu realmente quiser limpar e realmente transformar, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o tapete do lugar, eu vou subir os móveis, subir as cadeiras e vou limpar por baixo do tapete. Eu vou desorganizar esse ambiente para fazer uma limpeza geral, para depois as coisas se assentarem novamente. E os processos de mudanças na nossa vida são assim, né? Então essas mudanças internas são assim, quando a gente começa a se olhar, traz muito rebuliço, né? Aí parece que as coisas estão sendo desmontadas, mas na verdade a gente está começando a se reconhecer, a olhar quais são as minhas
verdades, quais são esses meus eus que compõem a minha integralidade. E quando eu reconheço tudo, eu me vejo por inteira, eu me fortaleço, eu vejo a minha capacidade, e isso só faz aumentar o auto-amor, só faz aumentar o amor próprio. E com muito amor próprio, com muito autoconhecimento, eu ganho força para lidar com essa sociedade, para lidar nessas relações, nesses papéis que eu estou vivendo, que eu desejo viver e que tá tão difícil. E muitas vezes eu chamo, né, e eu falo que dá diferença se eu faço dela um rebuliço de autoconhecimento e me fortaleço dessa dor, eu me reconstruo e saio muito mais forte, saio com muito mais poder, com muito mais força de pertencimento, de transformação. Então essa minha diferença pode ser a força de transformação que o meu eu tá precisando atuar e fazer acontecer, porque de repente esse é o seu propósito de vida. Já parou para pensar sobre isso? Que muitas vezes a gente não se dá conta que é a partir das nossas diferenças que a gente tem que olhar e se fortalecer, e que às vezes são propósitos que a gente traz para viver aqui nesse processo de vida. E a gente acaba deixando passar, se fragiliza. Não, hoje eu venho trazer para você essa palavra: não se fragilize com a sua diferença. Não se fragilize com aquilo que te faz diferente do outro. Isso não é para fazer você ser menos. Isso, na verdade, é para você olhar, se autoconhecer e se fortalecer, ganhar sua força e poder trazer uma grande transformação, a princípio para você mesma, para o seu próprio eu, e depois para as pessoas que estão na sua volta, que se vinculam a você, a sua rede social, seja na sua casa, com a sua família, seja no âmbito maior de amizade, seja no seu trabalho, seja, enfim, em quais papéis que você vive, que você vai poder usar dessa sua força para levar adiante, de repente, diferenças, olhares de crescimento. Porque se a gente não cresce enquanto pessoa social ou enquanto sociedade, a gente fica na mesmice, no superficial, a gente corre o risco de viver na hipocrisia, de viver na mentira. E será que é isso que a gente quer pra gente? Será que é isso que a gente quer pro nosso mundo? Né, pra gente, pros nossos filhos, viver na mentira, viver na incerteza, viver na ignorância, viver sem dar esse salto quântico, sabe? Porque eu acredito muito que na vida a gente vem para aprender, e quando a gente aprende, a gente também ensina. Mais uma vez, mão dupla, são papéis, né, e contrapapéis, que eu vivo, eu desenvolvo, eu jogo, atuo com o outro e recebo do outro também. Então é uma troca constante. Então nesse meio social que eu vivo, grandes transformações eu posso estar fazendo, pode estar acontecendo a partir desse meu eu, a partir desse meu movimento de autoconhecimento, de autoaceitação e de ver a minha fragilidade, a minha diferença perante o outro, não como um mal-estar, porque o outro, a sociedade, na maioria das vezes, por muito tempo, às vezes, acabou não te aceitando. Mas percebe que para a sociedade te aceitar, primeiro você precisa se autoaceitar, você precisa se auto-olhar. Então, a Elphaba do Wicked, ela faz isso, ela voa, ela se fortalece a partir da dor, da diferença, da rejeição que ela sofreu a vida inteira, e ela se assume, ela se liberta. Esse voar é se assumir, é se libertar, para ser quem ela realmente é, para viver a essência dela. Isso não é fácil, mas precisou de todo um processo, não foi do dia para a noite. E olha, não se iluda que a princípio, pelo fato de você se autoaceitar e voar e se libertar, não se iluda que todos ou que a maioria social vai te aceitar, né? Não se iluda, porque, mais uma vez, é o seu processo, foi você quem viveu o seu autoconhecimento, foi você que fortaleceu e você se libertou para se assumir, para dar a cara, para dizer: eu existo, eu estou aqui, eu pertenço sim. Essa sociedade, na maioria das vezes, essas pessoas que estão próximas, nem sempre irão te aceitar em primeiro momento. Não se iluda que isso vai vir, né? Mas se você já se aceita, qual a diferença do outro aceitar ou não? Isso já não vai ser o suficiente para te derrubar, porque você já está fortalecida. Então vai precisar de um tempo para que o outro também abra os olhos para o novo, para aquele movimento que você está trazendo, né? Então,
Por quê, gente? Porque a pressão social é muito grande. As pessoas não querem movimento, elas querem continuar no arrumadinho, no certinho, que já está organizado. Para que aquele diferente venha aqui, ele vai exigir toda uma mudança social, toda uma mudança de olhar. E a gente não quer, né, enquanto sociedade, mexer muito com isso, não. Às vezes traz desconforto, na maioria das vezes, né, a mudança. Mas se você continua o teu movimento, seja no pequeno grupo, no grande grupo, você continua, aos poucos você vai trazendo um movimento, porque aí você já não se abala mais, né, com a descrença, com o não pertencimento do outro, porque você já pertence a si mesmo. Então você se insere e aos poucos essa pressão vai sendo diminuída e esse grupo começa a se abrir também para o novo olhar no tempo dele, né? Porque a princípio ele pode sim, né, começar a te olhar igual no filme, né? Ela se liberta, ela voa, ela se assume e aí ela é vista como a bruxa má, né? E ela merece ser queimada, né, por aqueles que preferem continuar ali de olhos vendados. Então, assim, vamos acabar com essa bruxa má porque ela vai estar trazendo uma mudança e a gente não quer isso pra gente, né? Mas esse é o preço da liberdade, né? O preço da exposição. Mas se você estiver se auto-fortalecido, engoli essa palavra aí. Se você tiver esse autofortalecimento interno já acontecido com você, através do seu autoconhecimento, tiver brotado dentro de você esse autoamor de uma forma muito grande, muito intensa, essa pressão social não vai ser o suficiente para te derrubar e mesmo sendo vista com olhos tortos, o seu senso de pertencimento já vai estar acontecendo e a mudança com certeza no tempo social vai acontecer também. E você vai ver o seu movimento acontecendo e a transformação interna que aconteceu dentro de você sendo exposta, sendo aflorada e pronta para você viver essa sua essência e fazer a transformação. Gente, e eu não tô falando uma transformação muito grande. Eu tô falando até da transformação sua, na sua casa, no seu eixo familiar, no seu sistema familiar. Porque a gente vem com essa missão dentro do nosso sistema familiar. A vida, ela é sistêmica, né? Então, quem são essas pessoas que eu me relaciono? Qual que é o meu papel nesse sistema familiar? Qual é o meu papel no meu sistema de trabalho? Que mudança eu posso trazer? Como o outro me vê? Então, quando eu tô fortalecida, eu tô me aceitando e quando eu já tenho construído dentro de mim esse amor próprio de autofortalecimento, eu tô pronta para enfrentar barreiras, dificuldades, rejeições, porque eu não vou me retirar. Eu sei já do meu lugar, eu já sei do meu propósito, eu sei do meu papel, eu sei do meu limite e do limite do outro, né? Porque eu tenho que saber também até onde que vai o meu limite e até onde vai o do outro. Então eu consigo me posicionar e estar pronta para viver realmente a minha essência, o meu propósito e viver uma vida plena, uma vida mais feliz, feita no meu aqui e agora, de uma maneira autêntica, sendo eu de verdade. Esse é o preço da liberdade, né? Essa busca interna, né? O preço, às vezes, de se colocar para sofrer, né, más interpretações. Mas se eu tô fortalecida, eu não vou me decair diante disso. Então, busque o seu autoconhecimento, mesmo que você perceba que você tem diferenças que te expõem, que te não deixa sentir pertencendo no seu grupo, que você, nos seus papéis que você atua. Vai buscar o seu autoconhecimento, vai se fortalecer, vai reconhecer quem é essa pessoa que existe aqui aí dentro de você, quem é o seu verdadeiro eu. Busca as suas verdades, busca tudo aquilo que você tem de bom, busca as suas fragilidades que fazem parte do ser humano, não podemos negar, é buscar, reconhecer, aceitar, mas não viver na fragilidade, usar ela como força de mutação, como força transformadora para o novo, para aquilo que te espera, para você viver o seu propósito, para você viver uma vida mais plena, uma vida mais feliz.
Comenta pra mim como é que foi participar. Era isso que eu queria hoje estar falando com vocês aqui nesse encontro dessa live. Comenta aqui embaixo depois, eu vou deixar essa live salva. Comenta como foi, o que você entendeu da minha fala, quais diferenças que você pode fortalecer e não usar como sombra, usar como pequenez, mas usar como força de autenticidade para você ser você de verdade, porque você tem essa força interna aí. Pega, busca a sua diferença para você se ser autêntica e viver a tua vida com muita paz, com muito amor, uma vida leve, uma vida de sentido, tá certo? Por hoje é só. Um beijo para vocês, um beijo para quem me acompanhou aqui nessa live. Fiquem com Deus. Eu vou deixar ela salva para vocês fazerem comentários que vocês quiserem fazer e a gente se preparar para o próximo encontro, tá certo? Um beijo, tchau, fiquem com Deus. Até!